E o Uripita está de volta aqui no estúdio para nos trazer um estudo que mostra o impacto dos recursos do Auxílio Brasil na economia local de estados e municípios por todo o país. Números que têm relação direta com a avaliação do governo e com os índices de intenção de voto que a gente vê nas pesquisas. O que se destaca nesse levantamento, Yuri? Eles ajudam a gente a entender um pouco dessa dinâmica, Márcio. Quem fez esse levantamento foi o economista Écio Costa, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, e a P3 Inteligência. A gente vai mostrar aqui na nossa tela o que esses dados mostram exatamente aqui no mapa que a gente vai ver agora, Márcio. A gente tem aqui uma divisão pelos estados. O que eles fizeram? Eles pegaram quanto já foi pago do Auxílio Brasil entre janeiro e maio para os beneficiários desse programa social em todo o país. E aí fizeram a comparação desses valores somados em relação à economia local, ou seja, ao PIB dos municípios e dos estados. O último dado disponível oferecido pelo IBGE é de 2019, então tem uma atualização pela inflação desse PIB. E aí a gente vê os 5 estados com mais participação desse volume, naturalmente, são os da região Nordeste. Maranhão, Maranhão, Piauí praticamente colados. Paraíba aqui no canto, Alagoas e Ceará. São os 5 que mais tem essa participação, ou seja, no caso do Maranhão, somando todo o benefício do Auxílio Brasil, dá quase 5% da economia estadual. É impressionante. Bastante coisa. O nível de dependência dessas populações, principalmente quando a gente contrasta na outra ponta da tabela. As unidades da federação que menos dependem desse programa. Distrito Federal, naturalmente, Brasília não precisa, tem muita... É diferente a estrutura econômica do estado, com 0,19%, Santa Catarina e São Paulo, estados da região sul e sudeste. A gente vai dar uma aprofundada, Márcio, agora nas cidades, para ver como isso fica ainda mais discrepante, passando para a nossa próxima tela aqui. As cidades que mais dependem do Auxílio Brasil pelo cálculo do Écio Costa. Olha essa cidade aqui, do Maranhão, 34%, é muita coisa. E outras cidades aqui, você vê que o Maranhão predomina, tem uma da Bahia no terceiro lugar e Cumaru em Pernambuco. Todas essas com mais de 20% de participação do Auxílio Brasil no PIB municipal. E aí, para pegar a outra ponta de novo, as que menos dependem, olha aqui, Pomerode em Santa Catarina, 0,01% do PIB, ou seja, praticamente é muito pouco significante para a dinâmica local, e a gente vê que tudo região sul do país. E aí, Márcio, o que isso, por um lado, mostra que é uma política pública bem focalizada, mas o que a gente também mostra? Que o país continua muito, muito desigual, que esses programas pouco conseguem mudar essa estrutura de desigualdade. Agora, especificamente sobre a avaliação do governo, esses números e principalmente essas cidades e os estados que mais necessitam dos auxílios, esses números não se refletem ainda na avaliação positiva do governo, né? O que a gente pode notar, Márcio, é quando a gente faz uma outra comparação, porque o Écio Costa, lá em 2020, também fez esse mesmo tipo de estudo com o auxílio emergencial, que beneficiava muito mais pessoas. A gente chegou a falar em quase 70 milhões de beneficiários do programa naquele início de pandemia e um valor muito maior de R$ 600 de 2020. A gente hoje paga R$ 400 por família beneficiária e R$ 400 que não valem mais o que valiam 2 anos atrás, porque houve um processo inflacionário que corrói principalmente a renda dessas famílias que dependem desse tipo de programa. E por que eu estou falando isso? Para daí te responder a questão do impacto de avaliação de governo e intenção de voto. A região Nordeste, de fato, quando o auxílio emergencial estava vigendo ali em 2020 e até meados de 2021, deu uma boa avaliação para o presidente Jair Bolsonaro. À medida que o auxílio emergencial deixou de ser pago e veio o Auxílio Brasil com esse valor menor, o presidente não conseguiu recuperar a sua avaliação nessas regiões mais carentes. E com isso, a intenção de voto dele acabou encontrando um limite. E nesse cruzamento de 2021 para cá também aconteceu uma outra questão, que foi a anulação das condenações do ex-presidente Lula e ele se colocando
como o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro nessa corrida eleitoral. A memória no Nordeste, principalmente, ainda é muito forte dos tempos em que Lula ocupou a presidência, né? Sem dúvida. E aí é importante a gente lembrar, porque aí não tem só o programa Bolsa Família, que é um programa que durou 18 anos até ser substituído pelo Auxílio Brasil. Também houve uma série de políticas relacionadas à luz para todos, que foi levar energia elétrica para lugares que não contavam com esse tipo de serviço, toda uma questão de programa de cisternas, etc. E tem a disputa que tanto Lula quanto Bolsonaro travam em relação à transposição do Rio São Francisco, que foi concluída este ano, mas o PT reivindica a maior parte da execução das obras, mas é uma obra que o presidente Jair Bolsonaro visitou várias vezes nos últimos anos, à medida que eram sendo entregues trechos dessa transposição. E até para ser justo também, ao mesmo tempo, não dá para o governo Jair Bolsonaro aumentar quanto quiser o Auxílio Brasil. Há limite nisso. Sem dúvida. Daí o esforço tão grande de tentar segurar o preço dos combustíveis, né? Também, exato. Quer dizer, também é uma política que afeta. E, de fato, a questão também é importante a gente fazer essa ressalva. 2020, ano do início da pandemia, foi feito todo o orçamento de guerra, que era chamado, que permitiu ao governo pagar, inclusive porque o auxílio emergencial da época substituiu as atividades econômicas que estavam com alguma restrição por causa das medidas de prevenção da Covid-19, da infecção do coronavírus. Muito obrigado, Yuri Pita.